Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Chegamos à sexta-feira da quarta semana do Alimento Diário. E o título dessa sexta-feira é Deus mesmo escolhe seus profetas. O versículo proposto é Efésios 4, 15 e 16, que fala: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Senhor Jesus, meus irmãos, o Senhor nos deu uma comissão: pregar o evangelho do reino por toda a terra. E essa comissão, irmãos, não é simplesmente levar as pessoas a crer no Senhor Jesus, mas sim introduzi-las no corpo de Cristo, por meio do batismo, por meio de crer no Senhor e batizá-las em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Senhor Jesus, isso é uma ordem do cabeça. Se nós que temos a vida de Deus, ontem, na quinta-feira, falou sobre o conteúdo, sobre o combustível. O combustível é o próprio Cristo. E quando Cristo nos dá uma ordem, o Cristo que há em nós obedece. Então cabe a nós obedecer a ordem da cabeça, que é Cristo. Não ficar questionando, não ficar pensando, arrazoando se eu vou obedecer ou não. Simplesmente, lá até ele cita até Marcos 16, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, irmãos, cabe a nós pregar o evangelho para introduzir as pessoas no corpo de Cristo. Senhor Jesus, depois, versículo 19 e 20, ele fala assim: de fato, o Senhor Jesus, depois de ter lhe falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte. Olha só, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Irmãos, o cabeça dá a ordem, Deus deu a ordem. Qual que é o nosso papel? Obedecer. E ainda, o melhor de tudo, eu até grifei aqui, cooperando com eles o Senhor. Quando nós saímos pregar o evangelho, quando nós obedecemos a ordem de Deus, a ordem do cabeça, que é pregar o evangelho, nós temos a cooperação do Senhor. Então, quem faz a obra é o Senhor. E aí o Senhor vem com os sinais. Então, a partir do momento que eu creio na palavra, eu a pratico, o Senhor está cooperando e os sinais acontecem. Então, não cabe a mim esperar os sinais para eu praticar a palavra, e sim crer na palavra, obedecer, e os sinais acompanham, porque quem coopera com tudo isso é o Senhor. Amém? Senhor Jesus, ele fala, cooperando com eles o Senhor. Irmãos, isso é uma garantia para nós. Senhor Jesus, quando cremos na palavra profética, obedecemos e saímos para fazer o que ela nos manda e os sinais nos acompanham. Senhor Jesus. E tem um outro princípio interessante que está lá em Amós, que assim, Deus não faz nada sem revelar para os seus profetas. E lá em Amós, capítulo 3, versículo 7, ele fala: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus profetas. Então, o que acontece, irmãos? Tudo o que o Senhor vai fazer, ele revela para os profetas. Ele usa os seus profetas para revelar o que está no coração dele. Por meio da palavra profética, irmãos, hoje o Senhor tem trazido a nós todos os segredos do coração de Deus. Basta eu crer, praticar, para que tudo seja feito segundo a vontade de Deus, para que Deus cada vez mais, não somente salve pessoas, mas os incluam no corpo de Cristo e sejam encabeçados por Cristo. Quando a pessoa recebe a palavra profética e ela crê nessa palavra, ela é encabeçada por Cristo e Deus toma o governo da vida dela, a ponto de cada vez mais trazer sinais e a pessoa cada vez mais crê no Senhor e acaba se consagrando mais ao Senhor. Por isso, irmãos, a palavra profética vem
de Deus. Não vem de um homem, ela vem de Deus. E quando eu creio nela e pratico, os sinais acompanham. Então o Senhor escolhe os seus profetas e fala por meio de cada um deles. Amém? Jesus é o nosso Senhor.